Vocês estão no podcast Mais Vida aqui, pela plataforma transformadora, a Dr. Play. É mais uma edição, tenho certeza, de sucesso, levando informação. Eu já quero agradecer a todos que estão agora compartilhando nesse momento, sejam em clínicas, hospitais, salas de espera, academias, empresas. A Dr. Play está realmente espalhada em toda a Paraíba, levando saúde através da informação. E hoje é uma honra, é uma amiga, uma grande profissional, posso dizer, em sua especialidade, os vários títulos conquistados e a sabedoria é constatada. Eu tenho a meu lado hoje a psiquiatra, a doutora Gabriela Rick. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada. A senhora está no podcast Mais Vida pela Dr. Play. Prazer, Fábio. Bom dia a todos. Muito feliz de estarmos aqui hoje, né, mais uma vez, e trazendo temas em saúde mental. Vamos conversar, né, sobre isso que é tão importante e relevante para a população. Espero contribuir aqui. Com certeza, doutora. E, lógico, é um tema e notamos, é nítido, que com a pandemia, com os vários momentos críticos, né? Os momentos, até eu posso dizer, de desespero, de agonia, né? Quase que para a população do planeta, deixou muito evidente a importância máxima da saúde mental, não é isso, doutora? Sim, sem dúvida. É algo que vem assolando, assim, né? Nós temos uma outra pandemia, poderíamos dizer, né? E vem junto com uma série de prejuízos, né, para a saúde mental da população. A gente percebe aumento do índice de pacientes com ansiedade, depressão, questão de dependência química, né, toque, enfim, a exacerbação de muitos desses transtornos. E mais do que nunca está evidente que nós não podemos negligenciar a saúde mental. E tenho certeza que com o conhecimento da doutora Gabriela Rick, nós poderíamos passear aqui por diversos temas. É lógico, vamos focar em alguns tópicos, vamos dizer, mais essenciais nesse momento. Mas, doutora, eu quero começar na primeira tela que vai aparecer aqui. Eu acho que é a palavra-chave nesse início da nossa conversa, que diz aqui: saúde mental, o equilíbrio é fundamental. Doutora, a busca desse equilíbrio é incessante, né? E o que a senhora nota? As pessoas estão equilibradas ou o mundo está um pouco desequilibrado? E aí, doutora? Uma pergunta e tanto, né, Fábio? Quando a gente fala em saúde mental, eu vejo que nós devemos, né, nos preocupar e buscar esse equilíbrio em tudo na vida, né? Então, eu vejo muitas pessoas preocupadas durante a pandemia, que não é para menos, questão do Covid, com a sua saúde física, fazendo exames, mas infelizmente a gente acaba percebendo uma tendência, né, a essa negligência com a saúde mental e achar que, não, aqui eu dou conta, né, e de repente você está passando por um quadro de ansiedade, um quadro depressivo, vê que as coisas não estão caminhando bem e não procura esse tipo de assistência, tá? E nós devemos buscar esse equilíbrio. Então, nós não devemos negligenciar, não devemos deixar de lado a nossa saúde, devemos nos cuidar, fazer atividade física, buscar um estilo de vida mais saudável. Isso inclui, sem sombra de dúvida, cuidar também da nossa saúde mental, porque senão caímos nesse desequilíbrio, né? Não há como. Então, devemos buscar. O ser humano é um ser muito complexo. Ele é corpo, ele é alma, ele é espírito, né? Então, buscar. E aí vem a questão também dessa vivência, né? De você estar buscando uma vivência espiritual, você buscar também o cuidado com o corpo, com o físico e também com a nossa mente, com a saúde mental. Isso é de suma importância. Fundamental. Doutora Gabriela, uma curiosidade aqui no âmbito da nossa conversa, é lógico que se aguçou muito mais os recursos tecnológicos com a pandemia e creio que a área que a senhora domina tão bem, com tanta excelência, ela foi bastante beneficiada, ou seja, as pessoas passaram muito através da telemedicina, com tudo devidamente legalizado, a utilizar. Aí vem a minha pergunta: uma consulta no âmbito da psiquiatria, ela pode se dar toda através da telemedicina ou haverá momentos que a senhora vai precisar de uma ação presencial?
Então, Fábio, nós vivenciamos isso durante a pandemia, né? E ficamos diante de um impasse, porque nós tínhamos pacientes e pessoas sofrendo muito com ansiedade, insônia, estávamos falando aqui um pouquinho, né? Diversos quadros, diversas situações, pacientes que já vinham fazendo tratamento e se viram numa situação de isolamento. E agora, né? Eu preciso ir para o meu médico, eu preciso tratar. Como que vamos fazer? Eu acho que a pandemia ela acabou nos levando a essa nova forma, né, de tratamento, que eu devo dizer, por vezes, e como foi, né, extremamente necessário, ainda hoje a gente consegue perceber alguns casos, pacientes que moram em locais distantes, que não têm acesso, ou que por alguma situação não conseguem estar presencialmente, mas necessitam do suporte, necessitam de uma assistência médica. E hoje nós temos como nos utilizar, né, da tecnologia. Então, a telemedicina, eu acredito que ela veio para ficar. É algo que nós, desde que a gente saiba utilizar bem, é uma grande ferramenta, ela é útil. Agora, eu preciso dizer que, como psiquiatra, né, é algo que, com a conduta que eu tomo hoje, sempre que possível, eu prefiro a consulta presencial, é óbvio. O contato físico, né, o olhar, para a gente é muito mais fácil, porque eu vou examinar o paciente, eu observo, né, a mímica facial, o movimento, o corpo fala muito e é extremamente importante. Mas durante a pandemia aconteceu inúmeras vezes de eu começar e seguir com esse paciente de forma online, né, remota, por teleconsulta. Interessante depois, assim, mas sempre nessa expectativa ou perspectiva de, havendo a possibilidade, a gente voltar e fazer essa consulta presencial, como aconteceu com muitos, que eu acabei conhecendo, né, presencialmente num segundo momento. A gente começou por teleconsulta e depois esses pacientes hoje seguem comigo de forma presencial. Tem pacientes que moram aqui, tem pacientes que por uma situação ou outra viajaram, estão fora do Brasil ou em outro estado. Isso, veja, nós temos a possibilidade de seguir com o tratamento e eu falo sempre, havendo a possibilidade de fazer a consulta presencial, eu acredito, e opto, acho muito melhor. Mas existem situações em que, se isso não é possível, seria uma opção, a teleconsulta, sem dúvida. Doutor, eu fiz essa pergunta nas minhas habituais pesquisas, eu notei que está muito funcionando a forma híbrida, ou seja, a pessoa tanto une as ações online, vamos dizer assim, com as ações presenciais. E parece-me que no caso, por exemplo, da psiquiatria, da psicologia, isso tem funcionado assim muito bem. Tanto eu creio que é um ganho, né? No final, como a senhora tão bem falou, a importância de estar presencial, né? Ela deve agregar vários aditivos em uma consulta, mas a internet nesse âmbito teve, sem dúvida, um papel fundamental aí na história, né, doutora? Não há dúvida. Doutora, o detalhe maior, e creio que será motivo, vamos dizer, do tema na sua amplitude, e a próxima tela, é justamente os chamados transtornos, o transtorno bipolar. Vamos ver, vai aparecer aqui na sequência, doutora, para começarmos essa interação nesse tema. Diz assim, como lidar com o transtorno bipolar? Doutora, deixa eu fazer uma colocação aqui que a gente escuta demasiadamente aqui. Às vezes uma pessoa, vou gerar uma situação, uma pessoa se separa, pode ser um homem ou uma mulher, é muito comum dizer, me separei, ela era bipolar, ele era bipolar. Sim. Doutora, isso já se tornou, eu sei que aí às vezes está amparado muito em preconceito, em falta de conhecimento, obviamente, mas o que a senhora tem a dizer? Os casos ligados com um transtorno bipolar, eles são muito acentuados na vida. E aí, doutora? Então, Fábio, quando a gente pensa em termos de prevalência, né, vamos dizer, é algo comum de acontecer na população, estima-se que a prevalência de transtorno bipolar esteja entre 1 a 2%. Então, quando a gente pensa na população, em 100, vamos dizer assim, 1 a 2 pessoas teriam aí, ou apresentariam esse tipo de transtorno. É algo que chama atenção, é algo que se faz presente e a gente deve atentar para o subdiagnóstico. Isso são os casos que a gente sabe que existe viés, né? Porque muitas vezes, esse é um ponto fundamental, é que alguns pacientes, em algumas situações, eles sofrem
apresentam um transtorno, mas nunca vão receber um diagnóstico adequado e, consequentemente, um tratamento adequado. E isso, bem, torna muito difícil. Esse aqui, eu achei interessante a imagem, né? Como lidar com o transtorno bipolar. A gente sabe que é um transtorno de humor e ele traz uma série de prejuízos para quem sofre com o transtorno e para quem convive com essa pessoa que sofre com o transtorno bipolar. Então, a falta de um diagnóstico adequado, a falta de um tratamento adequado, isso vai trazer uma série de prejuízos quanto profissionais. A nossa luta, e hoje eu fico feliz mais uma vez de estarmos aqui levando esse tema, alertando a população, porque olha, existe. Vai ter o caso daquele paciente que vai dizer, você tem transtorno bipolar, aqui não tem nada de transtorno bipolar. Oscilações no humor, a gente falou em equilíbrio, às vezes o paciente ele tem essas oscilações, é um dos sintomas, é algo que chama atenção. Tem aquele paciente que oscila, acho que teremos a oportunidade de falar um pouquinho das características aqui do transtorno. Com certeza. Mas, ou seja, não é algo tão simples. Um dia eu estou triste e daqui a pouco eu estou feliz. Há critérios que nos dão essa segurança para dar um diagnóstico adequado e avaliar, sendo realmente um transtorno bipolar, como conduzir melhor aí o quadro. Doutora Gabriela, até porque as oscilações de humor, em várias situações, elas serão habituais e normais da vida, né? Portanto, eu vejo aí, com muita tranquilidade, a importância de um profissional como a senhora para detectar e dizer, está com transtorno bipolar. É assim, né, doutora? Exato, exato. Algo como a gente falou, o transtorno bipolar é um transtorno de humor, tá? E é importante que a gente identifique. Existe, eu costumo dizer assim, imagina uma faixa aqui, né? Todo mundo oscila, né? Tem dia que eu acordei feliz, tirei uma nota boa, aconteceu algo de positivo na minha vida, eu estou animada, maravilha. Tem dia que eu vou acordar triste. Aconteceu, sei lá, o cachorrinho da vizinha morreu, eu gostava dele, imagina, a gente oscila, né? Isso é algo que está dentro do esperado. Ninguém vive numa bolha, ninguém é uma planta, né? Como temos aqui no estúdio, indiferente, alheia, não. Mas nós oscilamos dentro de uma faixa que a gente considera como uma faixa de eutimia. Eu estou eutímica, né? Eu estou oscilando aí dentro. Eu nem estou hiper, nem estou para cima demais, nem estou para baixo demais, tá? O que seria e algo de observar. Existe ou essa pessoa, ela sofreu, ela já apresentou algum episódio, e aí eu espero que a gente possa falar que isso é fundamental quando a gente fala de transtorno bipolar, é o investigar a presença de algum episódio, seja de mania, né, que seria o polo para cima, ou mania ou hipomania, ou depressão. Embora, interessante, Fábio, quando a gente fala de transtorno bipolar, a gente sempre imagina, né, aquela pessoa tristinha, tem a carinha tristinha, outra alegre, enfim. Mas quando a gente fala em transtorno bipolar, existem dois tipos, talvez a gente venha falar aqui, o tipo 1, o tipo 2, e que eu nem preciso, essa pessoa ela pode nunca na vida ter apresentado qualquer episódio de depressão. E basta que ela apresente pelo menos um episódio de mania para que a gente consiga fechar o diagnóstico de um transtorno bipolar. Interessante, né? Que foge um pouco do que a gente imagina, né? Mas você vê como é importante a gente, sabe, identificar, investigar naquela pessoa, naquele paciente, se de fato ele está em um episódio de mania ou se ele alguma vez na vida apresentou algum quadro compatível com esse tipo de episódio. E é um quadro sindrômico, eu imagino que a gente possa, né, mais à frente, não sei se quer que a gente fale aqui, mas que é fundamental para que a gente feche esse diagnóstico, tá? E assim, conduza adequadamente esse paciente. Doutora Gabriela Rick, doutora, estou pensando aqui, com essa política que tivemos, me refiro à presidência tão acirrada, será que várias pessoas não adquiriram transtornos bipolares aí, doutora? Porque o negócio foi bem complicado. Eita, Fábio, essa pergunta é difícil. Porque tem pessoas que estão tristes, né? Estão decepcionadas, estão amarguradas, outras que não aceitam, não aceitarão nunca. Isso, enfim, eu noto que ficou mais complicado ainda aí. Olha, essa sua colocação é interessante. O que eu poderia pensar? Quando a gente fala, o que causaria? Será que isso não causou? E o que causa, né? O transtorno bipolar. Existem fatores, no geral, fatores estressores, fatores psicossociais. Então, se você está num ambiente em que você passa por, sabe, muito estresse, se você passa por situações traumáticas, a gente sabe
que isso pode sim ser gatilho, tá? Isso pode contribuir para abrir este quadro. Mas eu não ousaria dizer que foi por isso, porque a gente sabe que hoje, qual é o entendimento que a gente tem? O que causa? Né? Qual que seria a patogenia, o que causa o transtorno bipolar? A gente pode levantar fatores de ordem genética, embora não exista, até o presente momento, a gente sabe que não existe um gene específico. Eu tenho esse gene que eu herdei do meu pai, tenho esse gene, pronto, eu vou ter transtorno bipolar. Não existe um gene, mas na verdade o que a gente percebe são vários genes e os estudos mostram isso. A neurociência ela vem evoluindo e nos ajuda, né, a entender melhor o que causa aí o que estaria na base, né, na causa aí da doença, do transtorno. Seriam vários genes implicados, tá? E mesmo assim, não é só a questão genética. Por quê? Um dado interessante aqui são os estudos, né? Estudos com gêmeos monozigóticos, ou seja, aqueles gêmeos idênticos, que carregam uma mesma carga genética. Então, se fosse puramente uma questão genética, vamos imaginar, se um cogêmeo, né, um dos gêmeos, ele sofre com o transtorno, ele tem o transtorno bipolar, o outro, se eles têm a mesma carga genética, teria também a doença. E não é assim. O que a gente observa? A prevalência nesses estudos, ela varia de 40% a 70%. Ou seja, se eu sou gemelar e o meu irmão é gêmeo, ele tem transtorno bipolar, eu saio daquela média da população de um risco, né, de uma prevalência de 1 a 3%, eu subo para algo muito maior, em torno de 40% a 70% de chance de desenvolver a doença. Então, existe um fator genético, sim, hereditário também, né? A gente percebe. Então, questão outros ambientais, fatores, aí você falou, psicossociais, pode ser que eu tenha uma maior vulnerabilidade genética, mas não aconteça ao longo da minha vida necessariamente, perdão, de eu abrir o quadro, né? A doença. Perdão. Tanto, doutora, que na sequência aqui, a senhora já falando também, a gente vai falar também nas causas, quer ver? Será que a senhora está... tipos Pronto. E causas, que é justamente essa amplitude Perfeito. Que a senhora está dando aí, doutora. E aí, só para fechar, né? A gente sabe que existem, então, fatores de ordem genética, né? A gente já consegue identificar alguns genes implicados aí na doença, mas a gente sabe que não é só isso. Então, como você perguntou, doutor, esse contexto que nós estamos, político, muitas pessoas aí no estresse, tudo isso pode contribuir? Pode, né? Como fator psicossocial. Existem outros fatores, outro ponto interessante, Fábio, por exemplo, a gente sabe, tem estudos mostrando pais, por exemplo, que têm seus filhos, eu vi uma pesquisa bem interessante, que tem entre 20 a 24 anos, e aqueles pais que acabam tendo filhos mais tardiamente, entre 40 e 45 anos. Há um aumento ou um risco maior deles terem filhos com transtorno bipolar nessa idade mais velha, em 6 vezes, né? Ou seja, a chance é 6 vezes maior. Então, existem, veja, são tantas variáveis, fatores, né? Vários fatores, e a gente sabe que, junto com isso aí, vem todas as características, né, da doença. Isso vai trazer uma série de mudanças, alterações até a nível de neurotransmissores, nível de formação mesmo, quando a gente tem a formação das redes, né, neurais, nosso cérebro, então a gente sabe, existem algumas estruturas do cérebro de pessoas que sofrem com transtorno bipolar, a amígdala, que é uma áreazinha pequenininha que a gente tem aqui, também no ervilha, né, e o nosso córtex pré-frontal, que é essa região aqui anterior, né, essa comunicação ela é falha, ela não está bem. Então a gente tem várias hipóteses também até no processo de desenvolvimento e formação, de ter alterações, né, nesse processo. Isso vai levar a esses pacientes terem uma maior dificuldade de controle inibitório, ou seja, são pacientes que no popular a gente chama explosivos, pavio curto, né? Ou seja, aqueles que saem do 8 para o 80 rapidinho. Isso é função dessa área aqui do nosso cérebro, então... são vários fatores, né? Que estão doutora, implicados. Estou me lembrando aqui, eu já tive a oportunidade de entrevistar, vou fazer um link com essa história, o pessoal do SAMU, da direção do SAMU, Sim. E já tive também entrevistando pessoas do CVV, Sim. Centro de Valorização da Vida. E nos dois casos, tanto no atendimento do SAMU como a nível do CVV, isso foi bem recente,
eles narraram que nunca viram tantas situações de tentativas de suicídio de parte do SAMU nos atendimentos, ou seja, é chamado lá porque houve uma tentativa, o chamado suicídio não consumado. E no caso do CVV, os atendimentos. Sim. No transtorno bipolar, ele pode haver uma variação que culmine numa tentativa ou propriamente no suicídio, doutor? E aí? É uma excelente colocação, Fábio. Veja, quando a gente fala em transtorno bipolar, é algo que a temática do suicídio, ela se faz muito presente, tá? E isso é extremamente relevante, porque, por outro lado, eu reforço como é importante a gente fazer um diagnóstico, fazer um tratamento adequado. A gente sabe que a gente consegue reverter o risco, a chance desse paciente mais à frente tentar suicídio ou, enfim, né, se envolver numa situação como essa, tá? Isso a gente consegue reverter. Existem medicações, por exemplo, vou só citar aqui o lítio, que é uma das medicações, eu estou adiantando, né, a gente vai falar sobre o tratamento, eu imagino, que ele tem essa ação, a gente chama life saver, ou seja, ele tem uma ação específica sobre esse tipo de pensamento e ideação, que está muito presente no transtorno bipolar. Então, quando eu falo transtorno bipolar, então são pacientes com um potencial muito maior de tentativa, né, de comportamento suicida, até, em grande parte, pela impulsividade, que eu estava falando ainda há pouco. Lembra que eu disse que essa área aqui, o córtex pré-frontal, né, nosso cérebro... Lembro sim, doutor. Ele está muito relacionado a essa função que a gente chama de controle inibitório, ou seja, esse autocontrole. Pacientes que sofrem com transtorno bipolar, eles têm uma maior dificuldade de controle inibitório, tá? Eles não têm, é difícil para eles terem esse autocontrole, eles são pacientes normalmente muito impulsivos. E isso, a gente sabe, suicídio, a maior parte ocorre ali em situações no impulso, e aí tentar suicídio, isso também é uma das situações, fora a própria depressão, né, os episódios depressivos ao longo da vida, que muitas vezes favorecem a esse tipo de tentativa, outros sintomas psicóticos, enfim. Imagino que a gente terá a oportunidade de falar. Com certeza. Aqui. Doutora, eu toquei nesse assunto porque eu tive acesso aos números, né? Alguns números são, vamos dizer assim, restritos, mas eu fiquei impressionado com a quantidade de atendimentos que o CVV faz. Sim. E eles narram assim com muita fluência pessoas que dizem realmente que vão se suicidar e muitas que terminam se suicidando, e no caso do SAMU, os variados atendimentos, pessoas que porventura tomam medicamentos e tentam se suicidar ou de várias outras formas. E os números são assim, eu posso usar essa palavra, são assustadores, doutor. É uma coisa quando a gente vê, e todos disseram, a pandemia de alguma forma agravou. Isso a gente escuta com muita incidência, né, doutora? Sim. E uma característica, né, por exemplo, do transtorno bipolar, a gente fala em depressão. É uma depressão que é um dos red flags. A gente costuma dizer assim, olha, fica atento, porque eu posso estar diante do paciente com a depressão unipolar, sim? E pode estar esse quadro depressivo dentro de um quadro maior de um transtorno bipolar. Que tipo de depressão? Isso é um ponto muito importante que a gente precisa investigar. E uma dos red flags, né, dos sinais de alerta para a gente pensar que essa depressão talvez, né, ela nos remeta mais a um quadro de uma depressão dentro de um transtorno bipolar, essa depressão que rapidamente ela agrava. Então o paciente, lembra aquela oscilação, ele vai para baixo, sim. Mas ele vai para baixo demais. Daqui a pouco, rapidamente ele começa a ter pensamentos, ideação, suicida. E isso é algo que chama muita atenção. O número de tentativas, e aí normalmente que é bem comum, né, na doença, você ter vários episódios depressivos ao longo da vida. O paciente demora, ou passa anos talvez, para apresentar um episódio de mania. E ele fica sendo tratado e acredita que ele tem um quadro de depressão. E, na verdade, ele sofre mesmo com um transtorno bipolar. E aí, baixa aqui lá na frente, de repente, ele abre um episódio de mania, pra gente bater o martelo, né? Ou hipomania, no tipo, falando do tipo aqui, né? Do tipo 1, que são os tipos de transtorno bipolar, já pega na deixa aqui. Lógico. Nós temos esse transtorno bipolar do tipo 1 e do tipo 2, tá? Então, o transtorno bipolar tipo 1, a característica é a presença de episódio de mania, tá? Que é um quadro... Não sei se devo explicar agora como seria. Pode ser, doutor. Então, como eu falo, episódio de mania, que esse é fundamental para a gente dar o diagnóstico, né, da doença.
que é essa alteração do humor. Só que no sentido de uma euforia, ou seja, uma alegria, paciente que está no episódio maníaco, vamos dizer, de mania. Ele se apresenta ou feliz demais, tá? Ou irritado, né? Ou a irritabilidade excessiva, não é irritabilidadezinha que todo mundo tem. É algo que chama atenção, é algo que ele se percebe extremamente irritado, até mesmo agressivo. Então existe, para começar, uma alteração base no humor, que dura dias, pode durar aí semanas, meses, tá? Então o paciente ele se apresenta com essa alteração no humor. Associado a isso, a gente tem uma série de outros sintomas, que o que a gente utiliza para fechar realmente o diagnóstico e entender se esse paciente realmente está apresentando um episódio de mania ou não. Entre eles, existe um estado de agitação. O paciente, às vezes eu falo assim, olha, ele se sente ligado nos 220 volts, elétrico, sabe? Aquela coisa assim de muita energia, a ponto, Fábio, de um ponto muito importante, né, que a gente sempre investiga, ou pelo menos deve investigar na clínica, é a questão do sono. Ele está com tanta energia, ele está tão agitado que ele não tem sono. Então, não é insônia, é uma necessidade de sono diminuída. Então, quantos pacientes eu já atendi em mania que a família fica, olha, doutora, eu não sei o que está acontecendo, a minha mãe, madrugada, ela está fazendo faxina, está todo mundo dormindo e ela está lá, elétrica, ela está falando muito, que é outro sintoma, né? Você tem uma agitação, você tem um taquipsiquismo, ou seja, o paciente está com os pensamentos acelerados, ele está falando muito. Às vezes associado a outros sintomas de grandiosidade, pode vir também, né? Dele sentir podendo, né? Ele, na mania ou na hipomania, normalmente ele se sente poderoso, né? Verdade, doutor. E por vezes pode vir até delírios, que são sintomas psicóticos, delírios mesmo, quando eu falo que é o sintoma que foge aí da realidade, o paciente acreditar, sabe que tem poderes sobrenaturais, tem capacidades de coisas que outras pessoas, meros mortais, não teriam, tá? Então existe esse estado de agitação, uma fala, né? Fala muito, os pensamentos acelerados, uma maior facilidade a se expor a risco. Por exemplo, comportamentos que em outros momentos da vida ele não tem, ele passa a ter, de sair, né? De beber, e é muito comum também associar o uso de substâncias, é uma das situações que acontece muitas vezes, de se envolver em relacionamentos e não ter o menor cuidado. A libido, muitas vezes, nesses episódios, ela acaba ficando aumentada, existe a libido, muitas vezes ela está aflorada, né? Então o paciente ele começa querendo namorar mais, sair, e não tem muitos cuidados, então sai, vai, encontra alguém, vamos, né? E já se relaciona com as pessoas sem se preocupar e ter cuidado. Então a tendência é também a ter esses comportamentos, há uma maior exposição, né? Eu poderia, se tivéssemos tempo, de citar vários exemplos aqui de situações que você fala, poxa, como o paciente fica realmente numa situação de vulnerabilidade, porque ele não tem esse controle. O paciente que não gosta nem de tatuagem vai lá e faz um monte de tatuagem, depois ele, né, me arrependi, mas foi tarde. Eu falei aqui por cima, né, alguns sintomas, existem outros, maior dificuldade também, uma distraibilidade, ou seja, dificuldade de manter a atenção, o foco, ele dispersa muito, então não consegue se concentrar. Tudo isso eu falo aqui, lógico que a gente iria ver com muita calma, mas é um pouco desse episódio de mania. A hipomania é tudo isso que eu falei, agora de uma forma mais leve, tá? E com relação a critérios de temporal, por exemplo, a gente considera para a mania pelo menos uma semana. Porém, se esse paciente ele teve indicação de ser internado, teve algum sintoma outro mais grave, como delírios, alucinações, que pode acontecer também, viu, no transtorno bipolar, então ouvir vozes ou coisas do tipo, ter delírios, e aí a gente nem considera, porque na hipomania esses sintomas mais graves eles não acontecem. A hipomania duraria ali 4 dias, seria uma forma mais branda, e essa nos remete ao transtorno bipolar do tipo 2, que seria uma forma mais leve aí da doença, tá? Seriam os tipos e essas características, essas apresentações. Essas informações relevantes vocês só encontram aqui no podcast Mais Vida da Dr. Play, entrevistando a doutora Gabriela Rick, psiquiatra. Sensacional. Doutora, vamos falar agora dos tratamentos, vamos entrar também na linha, creio aí, na sequência, tá aí, transtorno bipolar, sintomas e tratamento. Doutora, um pensamento, são vários os pensamentos.
Se a família detecta alguns desses fatores que a senhora citou e diz, vamos procurar um médico, uma médica, um especialista, eu acho que a palavra que mais vai ser escutada, não vou não, tá achando que eu tô doido? E aí, doutora? É triste, né? É Mas triste. é uma realidade. É uma realidade. Infelizmente, ainda é presente. E que nós precisamos combater. Né? Nós estamos aqui para combater também essa psicofobia, né? Essa ideia de que, eu não vou para psiquiatra porque eu não sou doido. Né? Até hoje, eu preciso confessar, Fábio, até hoje eu não tratei nenhum doido, ainda estou procurando. Não conheço, nunca tratei. Eu trato de pessoas que sofrem com doenças, com transtornos mentais. E nós precisamos combater isso. Por quê? Porque talvez você não precise, mas esse teu preconceito, essa tua fala, talvez esteja inibindo alguém que esteja realmente necessitando, passando por uma situação e acabe, sabe, decidindo não procurar ajuda por preconceitos, por situações que não existem ou não deveriam existir. Tá? Então, nós sabemos que não é assim. A família é um ponto extremamente importante. Você falou, quando o paciente está em mania ou hipomania, principalmente na euforia, ele está alegre, ele está se achando, ele está ótimo. Ele vai dizer, eu tenho problema? Estou ótimo, eu não preciso. Verdade. Mas a família percebe, muitas vezes. É algo que é perceptível. E eu sempre investigo isso. Olha, as pessoas começam a comentar que você está falando demais. A família percebe que o paciente ele está muito irritado. Né? Então, esse paciente, porque nem todos têm o que a gente chama de insight, ou seja, que é essa percepção sobre o estar doente, né? E precisar de ajuda. Então, muitas vezes isso não acontece. Mas é muito importante, se você suspeita, então, eu falei aqui do episódio, né? Mas o polo, vamos dizer, da mania, da hipomania, que seria esse polo aí positivo, mas também na depressão. Então, se você percebe, né, que eu não mencionei tanto, mas é extremamente importante, às vezes, alguém que sofra ou esteja num quadro depressivo, tá lá, tá triste, tá sem sentir prazer, coisas que gostava de fazer, você vê seu filho, alguém ali tá se isolando, já não procura mais interagir tanto com as pessoas, sem ânimo, sem disposição, né, com a dificuldade de se concentrar, já não dorme tão bem, já tem uma alteração também no apetite, ou seja, eu tô vendo que não tá legal, então procura ajuda, precisa passar por uma avaliação pra gente descartar, porque quantas vezes acontece também, acredite, né? Quantas vezes acontece ter paciente que chega no consultório e eu falei, olha, não vamos precisar. As pessoas acham que a gente, psiquiatra, vai querer entupir de remédio, vão encher de remédio, e não é assim. Existem casos e casos, existem pacientes que realmente vão precisar da medicação, que se faz necessário, e a gente sempre deve colocar na balança. Eu sempre parto do seguinte pressuposto, de que toda medicação ela é ruim, o que eu vou tomar? Eu preciso estar muito convencida de que ela realmente é necessária, de que ela fará uma diferença ali no meu paciente para eu poder fazer, porque é chato. É chato a partir do ponto de você ter que tomar o remédio, quem gosta, né? Você tem aquela, é uma chatice. Então eu preciso realmente estar muito convencida de que ela é necessária, de que, e isso eu levo essa conversa para o meu paciente, vamos sentar aqui, vamos ver. Né? Você tem a opção, porque ninguém vai obrigar ninguém a tomar remédio nem a tratar. Mas vamos colocar aqui na balança, né, os benefícios e os potenciais malefícios. Olha, tratando, o nosso caminho é esse aqui. E não tratando, o que a gente pode esperar de um transtorno bipolar, alguém que sofre com esse transtorno, que não faz um diagnóstico e que não segue com o tratamento adequado? Eu preciso dizer que o prognóstico não é legal. A gente percebe um índice, a gente falou aqui de suicídio, né, muito maior, o risco desse paciente em algum momento da vida é muito grande, né, de apresentar um quadro depressivo, dele ter crise, porque o curso da doença é assim, é um curso crônico, a gente falou, acho que vamos falar assim, cura, né? Verdade. Então, é algo que ninguém deixa de ter transtorno bipolar. Você precisa tratar. E se você não trata, você está numa situação de risco muito grande de ter crises, de ter episódios, seja de mania, hipomania ou mesmo depressão. E todas essas crises, qualquer episódio desse, ele traz potencialmente um prejuízo, um declínio, né? Um potencial deterioro cognitivo, inclusive, que é um transtorno que normalmente a inteligência, o pensamento, a atenção está preservado. Mas se você começa a ter crises ao longo da vida, na minha experiência também no hospital psiquiátrico, a nível do SUS, a gente percebe pacientes que não tiveram, infelizmente, acesso e que evoluem para um quadro quase demencial. É algo impressionante, é algo que chama muita atenção. E é algo perfeitamente prevenível, tratável. Tá? Então, cabe aqui essa observação
como é importante e como nós não devemos nem podemos abrir mão do tratamento. O tratamento ele é fundamental. Existem medicações, graças a Deus, né, disponíveis que agem muito bem. Olha o nome, né, que a gente utiliza, estabilizadores de humor. Né? A gente fala, são algumas dessas medicações. O paciente com transtorno bipolar ele precisa estar tratando. Ele precisa usar alguma medicação que ajude para que ele se mantenha naquela faixa ali saudável de eutimia e que não tenha tantos prejuízos na sua vida pessoal. E aí eu falo tanto biológico, a gente sabe a nível cerebral, a gente tem uma série de danos. A estimativa de que se o paciente tem uma crise mania, um episódio, e tem outra em menos de um ano, você já vai ter lesão e danos, deterioro mesmo, né? Danos cerebrais, tá? O processo neurodegenerativo mesmo. Então, eu consigo diminuir essas crises, eu estou tendo uma ação neuroprotetora para esse paciente. Estou dando a melhor qualidade de vida, um prognóstico melhor, fora todas as implicações que isso traz na vida familiar, social, ocupacional. Então, não tem o que pensar, precisa tratar. Doutora Gabriela, sempre pensamos aqui, temos que pensar nos menos favorecidos. A senhora falou aí quase agora há pouco no SUS. Aí eu pergunto à senhora, se uma pessoa vai agora procurar o SUS, será que não vai sair mais transtornado, doutora? E aí, doutora? Não, Fábio. Olha, sem dúvida, nós temos muito ainda a evoluir, tá? Não vou dizer que nós temos um modelo padrão, como seria maravilhoso, fantástico, né, se a gente pudesse dispor de profissionais, né, de ambientes. Realmente, isso é uma realidade que nós enfrentamos não só na psiquiatria, né, se a gente fala em qualquer outra área, a saúde como um todo, nós temos muito a melhorar, a evoluir. Mas a chegar até o ambiente, assim, a um local em que ele tem uma assistência, que tem um profissional capacitado, um especialista, um psiquiatra, alguém que possa estar e que esteja em condições de dar um diagnóstico adequado e tratar esse paciente, eu não me entra, assim, não tem como a gente pensar que ele possa sair pior do que entrou. Não consigo perceber essa situação. Agora, temos muito a melhorar? Sim. Tá? E aí todos os níveis de assistência, ao longo, né, da minha vida, desde sempre, eu inclusive vendo a formação, minha formação inicial em medicina foi no serviço público, né, na UFPB, e desde sempre, trabalhei muito com esse contato com o SUS e também com a vida privada. E a gente vê que precisa, que a gente percebe que pacientes passam anos, uma vida toda, tendo uma série de prejuízos. Por quê? Porque não teve, e pior, às vezes ele até vai nesse serviço, mas não tem lá, o professor não tem um diagnóstico adequado e um tratamento adequado. Isso é algo que nós precisamos também cuidar. Fica um alerta, né? E como nós precisamos de psiquiatras aqui no nosso estado, nós temos excelentes profissionais que trabalham, mas infelizmente passamos por uma situação também que outras pessoas que não têm a devida formação estão por aí atendendo como se fossem psiquiatras. Eu coloco inclusive esse alerta. Interessante, né, doutora? Porque quantas vezes no SUS mesmo, né, eu vi prescrições, diagnósticos que eu falei, meu Deus do céu, essa pessoa que ela pode ser tudo, menos psiquiatra, né? Por quê? Porque fez um diagnóstico totalmente fora ali do contexto, tratando de uma forma inadequada, e aí cabe a gente também levar esse alerta à população, exigir, porque é direito da população que tenha um profissional qualificado, que seja um psiquiatra, procurar, se ele tem RQE, tem um registro, é um especialista mesmo, para não acontecer o que a gente vê no interior. Então isso aí é algo, meu Deus, doutora, é triste, é uma triste Eu realidade. julgo da maior importância a colocação da senhora, porque observamos nesses 2 anos de pandemia, muitos aí se formaram em medicina, em todas as especialidades, em 2 anos, e começaram a falar de tudo, a recomendar de tudo. Portanto, esse cuidado, ele tem que ser constante, né, doutora? Eu acho que isso é algo extremamente importante, e não é só no SUS, né, para a vida. Eu acho que todos nós, não estou falando só aqui da minha área, psiquiatria, porque isso realmente está uma coisa assim assustadora. A gente se assusta até com coisas que a gente vê, se depara na realidade. Então, fica um alerta para que você vai procurar, vai fazer uma cirurgia, vou para um especialista, para um cardiologista, para um psiquiatra, procura ver se realmente é um profissional qualificado, de fato é um especialista, porque aí, nesses casos, caberia o que você falou. Doutora, não tem o risco dele ir sair pior? Olha, dependendo, né, da situação do local onde você for e o profissional que estiver ali, mas sendo um psiquiatra, né, sendo um serviço sério,
ali que esteja comprometido realmente em cuidar e tratar, não haveria essa possibilidade, tá? Doutora, a próxima tela foi a frase, a colocação mais encontrada na internet. Transtorno bipolar não tem cura. Doutora, de repente eu me deparo com informação como essa na minha consulta, né? Inicial pela internet. Isso já não é um fator que vai me desestimular, eu já saber que não tem cura? Ou a senhora pensa com a evolução, né, da medicina, isso será possível um dia, né? Estamos diante de tantos fatores que talvez nunca imaginássemos, né, doutora? E aí, doutora? É verdade. Então, Fábio, aos olhos da medicina, hoje, né, o que nós temos, eu não posso falar como tantas outras situações, né, doenças, enfim. Na psiquiatria existem situações, a grande maioria das vezes a gente não fala tanto em cura, mas a gente consegue tratar. E aí eu pergunto, olha, qual que é a grande diferença? Às vezes eu faço essa pergunta para meus pacientes, quem que está mais saudável? Alguém que está tomando a medicação ou aquele que não está tomando medicação nenhuma? E às vezes aquele paciente que não está tratando, não está tomando medicação nenhuma, ele está doente, ele não está bem. Aquele que está tomando a medicação, ele está ótimo, ele está com qualidade de vida, ele está saudável, ele está bem. O que é o mais importante? Com relação ao transtorno bipolar, existe tratamento e você, desde que trate, você pode seguir sua vida sem grandes prejuízos, o que não é justo. Não é justo a gente permitir, eu vejo tantos pacientes, pessoas jovens, extraordinárias, pessoas inteligentes, sabe, com um potencial enorme e que acabam tendo uma vida inteira prejudicada pelo transtorno. Porque ora ele passa bem, ele tem períodos em que ele está bem, mas ora ele está em crise. E aí tudo que ele construiu, ele destrói na crise. Então não é justo. Cura? Não. Aos olhos da medicina, diante do que nós temos, hoje isso pode mudar, eu concordo, né? Por que não? A gente não sabe, todo dia a gente está estudando, pode ser. Mas hoje eu não consigo dizer a alguém assim, olha, você tem transtorno bipolar, eu tinha transtorno bipolar, não tenho mais. Não existe uma cura, mas existe tratamento. E aí mais importante do que isso, eu não sofro mais com o meu transtorno, eu estou estável, eu mantenho anos da minha vida, eu estou vivendo bem, com qualidade de vida, eu estou trabalhando, eu estou construindo minha família e estou seguindo com o meu tratamento. E essa é a grande questão, esse é o nosso grande desafio. Eu não vejo que isso deva ser desencorajador, pelo contrário, é a gente pensar o quanto que o paciente ele tem de benefícios e a possibilidade dele seguir sua vida bem, sem tantos prejuízos, galgando profissionalmente, tendo, né, uma família legal, tudo, e o fato dele não tratar. Aí eu preciso alertar, olha, transtorno bipolar, aquela história, se a gente não trata, a coisa pode desandar e desanda mesmo. O esperado é isso, não dá pra gente esperar outra coisa. E eu não aconselho, assim, é algo que a gente vê que pode intervir e enfim, por que não, né, tratar? Então, de fato, a gente não fala em cura, mas nós temos tratamento, sim, como tantas outras situações, pessoas que sofrem com diabetes, né? Diabetes tipo, imagina, eu tenho na família, são 3 irmãos, estão aqui, médicos, inclusive, o mais novo agora passou, primos. Foi? Que coisa bacana, doutora. Isso. E são diabéticos, desde tipo 1. E vão conviver a vida toda, mas tratam, tem uma vida e usam lá. Mas quando a gente fala, é alguma questão que envolva aqui, parece que do pescoço para baixo tudo pode, né? Do pescoço para cima é outra história. Existe medicação, você vai tomar, você vai tratar e vai seguir. E adesão ao tratamento é algo extremamente importante. O paciente até começa empolgado e tratando, mas lembra que eu falei que é um quadro que muitos estão na crise, pode estar para cima, ele pode passar de cima para baixo demais, para uma depressão, da depressão lá para cima demais, ok? Mas ele pode passar meses, anos da vida naquela faixa ali, e ele vai dizer o quê? Eu estou ótimo, o que eu vou tratar? E aí vem a questão, hoje é a indicação que nós temos. O paciente ele precisa tratar. Por quê? Porque a gente previne. Existe uma ação neuroprotetora, a gente evita que crises venham acontecer e todos os prejuízos que a doença. Então, a indicação de manter o tratamento, manter com a medicação, nesse caso do transtorno bipolar, não dá pra gente abrir mão mesmo, a indicação é essa. Porque quando a gente bota na balança, não compensa, tá? E não é nada de outro mundo. Se eu estou tomando medicação, eu estou bem, amém que tem medicação, né? Lógico. Tem tanta gente aí que queria o remédio, cirurgia, o que fosse para ficar bem, não tem, então...
Eu acho que eu me enquadro muito nesse caso, né? Eu fiz uma bariátrica, doutora, há 5 anos, e quando eu fui fazer a bariátrica, aí disseram, né, outras pessoas, tu vai ter que tomar um suplemento vitamínico a tua vida inteira. O que há de mais em tomar? Sim. Ou seja, a partir do momento que a pessoa vai ter restabelecido a sua saúde, né? Portanto, vejo isso com muita tranquilidade. Doutora, um transtorno bipolar não tratado pode fluir para uma esquizofrenia? Excelente pergunta, Fábio. Você vê, quando a gente pensa historicamente falando, existe esse diagnóstico diferencial. A gente pensa lá no século XIX ainda, né? Kraepelin, que foi um grande psiquiatra, né? Ele foi o primeiro a fazer essa separação. E aí ele falava na época da doença maníaco-depressiva, da demência precoce, que a demência precoce hoje seria a esquizofrenia, né? Falando assim, a doença maníaco-depressiva, que seria o transtorno bipolar. Faz mania e depressão, doença maníaco-depressiva, essa dicotomia krepeliana. A questão é, são entidades patológicas distintas. É fácil fazer esse diagnóstico diferencial? Não. Especialmente no modelo de SUS que a gente vive hoje, que aí eu vou tomar a liberdade de fazer uma crítica aqui construtiva, ao meu ver, porque as pessoas hoje acham que dá para a gente fazer psiquiatria no modelo cara crachá. Isso não existe. Não existe. A psiquiatria ela é incompatível com esse modelo de SUS, sabe, de atendimento. Quando eu falo cara crachá, o paciente chega, eu olho, faço a receita e mando o paciente. Mas a gente precisa examinar. Isso demanda tempo. Eu preciso chegar no paciente. E para que eu faça um diagnóstico diferencial adequado, que eu conduza esse paciente, eu preciso realmente avaliar, eu preciso de tempo. E a gente, é um grande desafio que eu digo, olha, eu trabalho no SUS, mas todo dia é uma luta, né? Porque a gente vê a dificuldade. Enfim, transtorno bipolar pode evoluir para esquizofrenia? Veja, existe um quadro que está aí, uma nuance entre os dois, que é o transtorno esquizoafetivo. É algo que não é simples de diagnosticar. Nós tivemos mudanças recentes na nova classificação internacional de doenças, CID-11, que ajudou muito a gente, quanto psiquiatra, para fazer o diagnóstico dessa patologia, e que o paciente ele pode apresentar, fechar critérios para uma esquizofrenia, por exemplo, e ao mesmo tempo ele apresentar sintomas moderados a graves de humor, no sentido de mania, depressão ou sintomas mistos, o que me faria entender que ele teria esse diagnóstico aí, vamos dizer, em conjunto. É uma entidade clínica distinta, é o que a gente chama de transtorno esquizoafetivo. Mas é diferente, não é que um paciente que tenha transtorno bipolar, propriamente, ele veio evoluir para um quadro esquizofrênico. O que a gente vê muito a confusão é, as pessoas tendem, a maioria das pessoas leigas, a achar, acreditar que o paciente ouviu voz, está escutando voz, é esquizofrênico, então é esquizofrenia. Ou estou com delírios, de repente eu acredito que tem pessoas aqui que estão me perseguindo, que querem me fazer mal. Nós estávamos até conversando um pouquinho sobre, sabe, delírios que a gente chama delírios paranoides, né, que são esses delírios de perseguição, delírios de referência, de repente eu assisto a TV e acho que estão falando, ou eu saio na rua e estão falando de mim, sabe essa coisa? São delírios e que não correspondem, obviamente, à realidade. E a gente associa sempre muito isso, ou escutar vozes, de repente eu escuto vozes falando, vozes de comando, vozes que falam comigo para fazer alguma coisa, enfim. A gente associa a esquizofrenia, mas eu preciso deixar o alerta aqui, isso é extremamente importante, que isso também pode e acontece, sim, no transtorno bipolar. Kurt Schneider foi um grande estudioso, ele falava dos sintomas de primeira ordem, tá? E ele dizia, olha, não existe sintoma patognomônico de esquizofrenia, ou seja, teve esse sintoma é esquizofrênico, mas se tivesse, seriam essas vozes que argumentam e contra-argumentam, vozes que falam entre si. Mas ela não está presente só na esquizofrenia. O outro transtorno, que a gente pode encontrar esses sintomas, que fala muito a favor da esquizofrenia, é no transtorno bipolar. E basicamente nele. Então, são patologias assim, graves, são situações que, principalmente na crise, foi até caixão de prova, né? Na crise, é difícil você fazer o diagnóstico diferencial, porque são semelhantes, trazem semelhanças entre si. Mas aí cabe uma anamnese cuidadosa, isso leva tempo, né, para que a gente feche um diagnóstico. E essa questão de que um vai evoluir para o outro, não, são entidades distintas, isso desde Kraepelin a gente consegue separar, né, como duas entidades aí nosológicas distintas. Doutora, a senhora falou nessas vozes. Doutora, eu me lembrei de uma coisa, pode não ter muita relação, sim, mas eu vou falar.
eu ministrei aulas de física, informática e robótica durante 27 anos. E tive um grande amigo, ele chegou a dar muita aula aqui em João Pessoa, professor Ito, professor de física, ele faleceu, mas foi uma referência como um dos maiores professores de física que a Paraíba já viu em atividade. A gente brincava muito, doutor, esse Alcivoz, ele dizia assim, nas brincadeiras, disse que todo professor de física tem essa brincadeira e tem um pouco de doido. A gente dizia, olha, eu dizia para Ito, quem morrer primeiro, se você ou eu, quem morrer primeiro, a gente vai tentar arrumar um jeito de avisar. Se a gente não conseguir avisar, é porque a morte é perfeita. Doutora, eu nunca escutei voz nenhuma, ele nunca me avisou nada, ele morreu, eu sei que a morte é perfeita, viu, doutora? Essas vozes aí tem que ter tratamento mesmo, né? Porque do além parece que não vem não, doutora. Até hoje ninguém veio para mim também veio não, doutora, porque ele sempre dizia brincando, disse, Fábio, se tiver alguma brechinha, eu vou arrumar uma forma de te avisar como é lá em cima, mas são os enigmas da vida que são reservados a Deus, né, doutora? Sim, e quando a gente fala também do tratamento, né, Fábio, é algo, você imagina, quão perturbador, né, para alguém constantemente ou diariamente estar ouvindo voz. E uma coisa que quando eu dou aula, né, para os alunos, eu falo, olha, até hoje, eu nunca vi uma voz tipo coaching, tipo assim, vai lá, né? Entendi, não existe, é verdade, doutora. Falando coisas positivas. Em geral, essas vozes, elas trazem um conteúdo muito negativo. Então, falando coisas depressivas, olha, você não vale nada, né? Se joga, daí você vê suicídio muitas vezes. O paciente que faz isso é o quê? A voz dizendo para fazer, entre outras situações. Imagina o quão perturbador. E a possibilidade de a gente saber que existem medicações que são específicas, que acabam com isso, né? Ou seja, tanto com essas vozes, com delírios, então, o quanto de qualidade de vida e que o tratamento possibilita. É isso que me deixa muito... Eu sou apaixonada pela psiquiatria, amo o que eu faço e as pessoas aí chegam para mim para dizer assim, olha, você, né, não é difícil não para você lidar toda vez com problemas, pessoas, né? Eu falo, olha, seria se ficasse num problema, mas a questão é eu ver como a pessoa chega e eu ver essa melhora, você conseguir intervir e fazer com que essa pessoa saia daquela situação. E isso é o que motiva a gente. Então você vê uma pessoa num quadro grave como esse, né, sintomas psicóticos, que a gente chama essa questão de ouvir vozes, com delírios, totalmente desorganizada a vida toda, e você restabelecer, você trazer essa pessoa, né, para que ela volte a ter qualidade de vida, viva dignamente e sem tanta perturbação. Então isso é algo que não tem preço. É salvar vidas, literalmente, né, doutora? Doutora, nós falamos aqui, será motivo do nosso próximo assunto, nos medicamentos também, né, para os diversos tratamentos. Sabemos que os medicamentos têm evoluído, vão evoluir, tem toda uma tecnologia também envolvida em alguns desses medicamentos. Como é que a senhora está vendo essa evolução? Estamos chegando num nível bem interessante em relação à adequação aos tratamentos dessas várias patologias na área da mente. E aí, doutora? Sim, sem dúvida. A medicação, aí desde a Segunda Guerra Mundial para cá, né, a gente começa a ver a questão dos psicofármacos. Essa foi uma grande revolução, né, e que vem ajudando consideravelmente, cada vez mais novas substâncias, a gente vem descobrindo e utilizando isso a favor, né, dos pacientes, das pessoas que sofrem, porque muitas vezes existia a mesma condição, mas não tinha tratamento para isso. E quando a gente fala em transtorno bipolar, acho que eu cheguei até a mencionar já aqui, a gente utiliza nas medicações, a gente fala assim, esse termo de estabilizadores de humor. Então, eu cheguei a mencionar aqui o lítio, por exemplo, né, que é antiga, né, mas uma excelente opção entre eles, não só o lítio, mas tantos outros, o próprio divalproato, são estabilizadores de humor, são medicações que ajudam esse paciente a se manter estável, né? Tirá-lo desses episódios, seja se ele está para baixo, mais numa depressão, né? Fazer com que ele volte para aquela fase de eutimia, ou se ele está para cima demais, estabilizar. E muitos ainda com ação protetora, né? De evitar ou prevenir novas crises, que essa é a grande questão. Não é só você tratar e tirar o paciente do quadro agudo, porque existe o tratamento agudo e existe o tratamento de manutenção. E é fundamental que a gente siga, né, que com esse tratamento de manutenção, por vezes com as mesmas medicações, outras a gente precisa fazer ajustes por questão de tolerabilidade, né? Às vezes efeito colateral, outra a gente acaba mudando. Mas estabilizadores de humor, antipsicóticos, como eu mencionei, que são essas medicações que elas agem
sobre esses sintomas, né, como alucinações auditivas, na questão de ouvir vozes, delírios, a gente age, mas também tem uma ação, muitos deles, como estabilizadora de humor, tá? Então, e que ajuda muito a manter esse paciente estável, a recuperar, né, e tirá-lo da crise e mantê-lo bem, porque eu não quero só que ele saia da crise, eu quero que ele permaneça, não só fique bem naquele momento, mas que ele permaneça bem e não volte a apresentar outro episódio, seja qual for o polo, depressivo ou maníaco, enfim. É algo que a gente consegue, sim, existem inúmeras medicações, a gente sempre quer mais, né? Que bom, e vem surgindo novas opções também. Aí a medicina, ela não para, né? Todos os dias verdade, a gente... é evolução e cada vez mais constante, né? Sim. E as pesquisas, obviamente, que contribuem muito, é a evolução humana, né? Enfim, né? Doutora, na sequência agora, nós vamos falar dos adolescentes. Eu achei muito importante ressaltar, dentro do contexto, vamos dizer, do nosso tema maior, a bipolaridade nos adolescentes. Doutora, eu vou começar fazendo uma colocação que é bem recente e, assim, eu posso dizer até de uma pessoa próxima de minha convivência. Ela disse, uma mãe disse que de uma hora para outra, a filha com 13 anos, aparentemente tudo dentro de um contexto normal, familiar, tudo tranquilo, a filha chegou e disse que a vida não tinha mais valor e que ela iria se suicidar. A mãe ficou louca, lógico, está num momento fazendo tratamento, procurou os caminhos adequados, como deve ser feito, mas assim, às vezes a gente fica impressionado, né, de pronto. Como é que de uma hora para outra isso pode acontecer? Ou seja, uma pessoa, vamos dizer, aparentemente seguindo uma vida ali salutar, estudando, uma família, vamos dizer assim, estruturada na sua plenitude, e de uma hora para outra a menina chega e diz que a mãe ficou assim em pânico, né? Logicamente, não poderia ser diferente, e perguntava a ela, e ela insistindo e disse, olha, eu estou decidida, a vida não vale nada, não é importante mais viver e eu vou me suicidar. E doutora, 13 anos, aí a gente fica imaginando como lidar com essas situações. E aí, doutora? Não é fácil, é fácil, Fábio. E, mais uma vez, o que eu falo, precisa ter esse suporte, precisa passar por uma avaliação. Nós estamos falando aqui de transtorno bipolar. É possível? Quando a gente fala em transtorno bipolar, qual seria a idade, né, comum de abrir o quadro? Seria uma informação assim, importante. Falamos aqui dos dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, em geral, é por volta dos 18 anos. Tipo 2, um pouquinho mais para frente, a gente tem, os estudos mostram aí por volta dos 20 anos de idade, o que não significa, de forma alguma, que essa doença ela não possa surgir mais precocemente. Isso acontece muitas vezes na própria adolescência. E é um dos pontos de alerta, inclusive, para fazer esse diagnóstico. Será que eu estou com a depressão, por exemplo, bipolar ou unipolar? Eu estou diante de um transtorno bipolar? Quando existe, muitas vezes, é bem frequente, o transtorno bipolar ele abre com um quadro depressivo. Então o paciente ele abre, não na mania que eu falei, né? Aquela fase mais expansiva e tal, mas já a depressão. E essa depressão de início precoce é um dos sinais de alerta. Quando nós temos a depressão maior, a depressão com a característica unipolar, ela tende a surgir mais tardiamente. Então, é algo que chama a atenção. O paciente que ele abre um quadro depressivo, sabe, mas precocemente, antes de 20, 21 anos, a gente considera, seria algo que chama muita atenção. Então, na própria adolescência, é possível que isso surja? Sim. Nós vimos que existe a questão genética de maior vulnerabilidade, né? Então, aquele paciente, vamos imaginar que tem uma questão, você vai investigar a história familiar, que tenha uma situação de maior predisposição, né, genética, a abrir o quadro da doença, mas aí associa isso a algum fator psicossocial ou outro, que nem sempre é o que eu digo, vai estar presente, tem que avaliar caso a caso, e ele pode, né, muitas vezes, abrir de forma mais precoce. Estou falando aqui, né, nesse prisma aqui do transtorno bipolar. Existem outras tantas doenças e patologias, outras condições, situação suicida e tal, né, que precisa, logicamente, ser investigado e avaliar, né, direitinho qual que seria o caso. Agora, é algo que, olha, tira o chão, imagina, eu tenho filhos, né, você sabe, tenho 3 filhos, eu sou psiquiatra.
Mas se acontecer na minha casa, eu como psiquiatra, um filho meu, que Deus me livre, mas se acontecer uma situação dessa, a gente fica sem reação. E isso a gente observa muitas vezes na família. A família que sofre, que passa por uma situação que alguém tem um transtorno como esse, transtorno bipolar, ou que passa por uma situação como essa, a família ela fica sem saber como agir. E ela não tem a obrigação de saber mesmo, não. Tem que procurar ajuda, tem que procurar o tratamento, o especialista. Primeiro, investigar o que está acontecendo, né? E como que a gente pode fazer aqui para tratar. Eu falei aqui para você, uma das medicações, né, que a gente tem, para você ter ideia que no mundo todo, ela tem uma ação específica, e hoje eu estou falando muito dele não é à toa, né, porque transtorno bipolar é o lítio, por exemplo. Então, não é fazendo propaganda, não ganho nada com a brincadeira. Com certeza. Mas assim, é porque é uma medicação que ela tem ação, eu estou citando apenas uma, né? Mas ela age sobre esse tipo de pensamento, ideação. Então eu sei que existe algo que pode mudar esse padrão, né? Eu não sei se seria o caso indicado para esse caso específico, Entendi. Mas é uma medicação que muitas vezes a gente faz. Doutora, quando a senhora fala do lítio, isso hoje é na forma de comprimido? Sim, comprimido. E seria só o lítio ou ali tem outras substâncias agregadas nesse medicamento? Não, é o carbonato de lítio. Tá? Então, assim, o lítio, a pedra assim, não é o elemento químico. Eu sei, lógico. Mas a gente tem, a partir desse elemento, a gente consegue elaborar uma substância que tem ação, para você ter ideia, olha, galeno, né, na Itália. Certo. Existiam, ele indicava muitas vezes pacientes lá nas piscinas, nas termas, né, termais, e depois foi se estudar, tinha lá nas rochas muito lítio. Né? E você tem toda a história que foi por acaso que ele descobriu aí essa questão da substância, acho que foi em 1950, 51, se não me falha aqui a memória, que ele começa a descobrir essa ação, ou seja, de estabilizar, de controlar melhor ali o humor. Então, hoje a gente tem sim a medicação, alguns, pelo menos 2 laboratórios, né? Não vou citar assim, mas a substância em si que é o lítio, tá? E que você tem acesso. Eu estou citando aqui ela, mas não é só. Essa daí pela questão do suicídio, lógico, tudo, ela lógico. se diferencia, é uma excelente medicação, é a primeira escolha, mas como ela existem outras que a gente vai avaliar para aquele caso. Por exemplo, paciente com diabetes, está descontrolado, ou outro caso pode ser que o lítio já não... E aí eu vou optar por outra medicação, mas existem, o que eu queria enfatizar aqui, é que existem opções, existem medicações que elas vão agir, né? No sentido de melhorar, de tratar esse, porque, vamos lá, não é saudável um jovem, um adolescente com um futuro cuidadoso está tendo esse tipo de pensamento. Você começa a perceber que aquilo ali realmente é algo patológico e a gente precisa tratar. Então, é interessante, bom, né? Agora, doutora, no caso desses remédios, se encontra em farmácias populares? Sim. Tem um preço acessível, Sim. assim? Tá. Ele, especificamente, é bastante acessível. Tá? Tem farmácias populares, inclusive o SUS ele disponibiliza, bem, aquela história, às vezes tem, mas está faltando. Mas está faltando, os pacientes chegam, doutor, olha, é para ter, mas está faltando, mas tem. Né? Entre outras medicações, como eu falei, principalmente o lítio, o divalproato é outra opção também, outra estratégia medicamentosa que a gente utiliza bastante, outros antipsicóticos, aí seria outro motivo aqui só para a gente falar, né, de psicofármacos, e algo que é bem assim do nosso dia a dia quanto especialista, mas está muito fora, né, da realidade da maioria das pessoas, e a gente tem segurança de fazer, a gente, né, por manejo mesmo, por experiência, enfim, e é algo que faz total diferença na vida, né, daquela pessoa. Então você está tratando, né, você recuperar, imagina um seu filho numa situação dessa e você fica sem saber o que fazer. Né? Então, a luz, né, é que existe tratamento, existem meios. Eu estou falando aqui da psicofarmacologia, mas eu falo muito isso quando eu dou aula também, que eu acredito muito no tripé. Quando a gente fala em tratamento, não é só medicação. Nunca foi, a medicação nunca foi, nunca vai ser suficiente. Mas é uma parte fundamental e muitas vezes tem que ter, porque não adianta, né? Você vai precisar, tem coisas que é só a medicação que vai fazer, mas tem coisas também. E tem outras situações que a medicação não vai resolver. E aí vem as outras perninhas, né? Uma delas que eu gostaria também de enfatizar, que eu não falei até então em termos de tratamento, que é a psicoterapia. Então a terapia ela é fundamental. É algo que a gente sempre indica, é extremamente importante que esse paciente ele faça uma terapia. Então esse caso que você citou é um jovem, tudo, então na terapia, peraí, vamos sentar aqui, vamos avaliar tal, então fazer uma terapia, e a terapia ela age,
muito bem, quando a gente consegue conciliar a questão da psicofarmacologia com a psicoterapia, isso é fundamental. E a outra perninha nós estamos fazendo aqui hoje, que é a psicoeducação. Essa, certeza, eu julgo, sinceramente, Fábio, a mais importante. Ah, que bom, Por doutora. isso, quando você fez aí o convite, a gente tá naquela correria, aquela coisa toda, eu falei... o quanto... a gente sabe do papel, que eu vejo isso, né? Quanto médico, como psiquiatra, como professor também, que gosto e ensino, porque eu acredito nisso. E eu tento passar isso para os meus pacientes, é psicoeducar, é levar informação. Porque se o paciente ele não sabe, ele tem direito de entender. Por que eu vou fazer esse remédio? Por que ele deve manter tomando a medicação? Por que não? Vamos falar sobre transtorno bipolar? Então isso é fundamental, essa perninha eu te falo, eu acho a mais importante, porque para começar, basta que ele não esteja convencido, que você não faça uma boa psicoeducação, a primeira coisa que ele vai fazer é tomar a medicação errada ou parar. E aí tudo desandou. Então eu realmente considero a psicoeducação o ponto fundamental aí no tratamento, tá? Interessante, doutora. É muito importante. Como eu digo, já abrindo o programa, a gente está quase no finalzinho do podcast, é a informação que é transformadora e que, obviamente, salva a vida. Doutora, uma curiosidade. Quando a gente fala, né, a psiquiatria, a psicologia, no caso, sempre a pessoa vai precisar de um ou de outro, ou estão associados, dizem muito também. Não, o estágio que você está já tem que ir para psiquiatra. Como é essa combinação, hein, doutora? Boa pergunta. É muito comum. As pessoas têm muito essa dúvida. Né? Veja só, eu digo que são complementares. São abordagens diferentes. Tá? Não existe nenhuma melhor, nem é pior do que a outra. São complementares. O que o psiquiatra faz, né, como psiquiatra, é diferente do que o psicólogo faz. E tem um detalhe, alguns psiquiatras, né, nós temos algumas situações em que ele também passa por todo um preparo, uma formação e decide por fazer também a parte de psicoterapia. Aliás, se a gente pensa, uma das grandes abordagens, a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, quem criou a TCC foi o Beck, que é psiquiatra. Entre outros, nós temos Dr. Irismar, né, que criou aí a terapia processual. A gente tem inúmeros exemplos e alguns psiquiatras, eles podem também estar, além, né, da questão, que às vezes a gente tem essa ideia errônea, viu, Fábio? De que você vai para o psiquiatra e a única coisa que ele vai fazer é dar remédio. E não é isso, né? Nunca foi, vai muito além, você não é um mero prescritor. Então, para todo e qualquer psiquiatra, é muito importante que ele tenha uma bagagem, que ele faça, né, algum tipo de intervenção, mesmo que ele não faça aquelas sessões ali semanais, tudo é o que eu faço, eu falo por mim. Eu sempre acreditei muito na terapia, fiz o curso, inclusive 2 anos de especialização, e leio muito sobre isso, gosto, mas não faço aquela terapia semanal. O que eu faço são intervenções breves, então durante a consulta, e eu normalmente acabo encaminhando o meu paciente para que siga aí com um psicólogo ou psicólogo, tá? Então, são abordagens distintas e complementares. Imagina, vai treinar ali o paciente. Existem vários, eu falei que TCC, mas existem várias outras abordagens. É um mundo à parte, né? E logoterapia, que é algo fantástico também. Eu gosto sempre de ler, eu sou uma curiosa, né? A TCC até hoje eu lembro que eu disse, não, aquela visão romântica, né? Vou fazer só para conhecimento. Não quis, eu não fiz. Na época eu fui no mestrado, eu estava em neurociência, eu não fiz a prova lá para ter o certificado, eu não estou atrás de papel. Depois me arrependi, porque vem concurso e papelzinho até que ajuda. É verdade, doutora, é verdade. Mas assim, é algo que é fundamental. São diferentes, são abordagens distintas. Muitas vezes a gente indica, né, que o paciente ele siga com um psiquiatra, são consultas vezes que acabam, depois que estabilizou o quadro, você vai seguir, né, mais espaçadamente, mas a terapia ela é fundamental. Sempre que possível eu indico. Aqui nós temos excelentes psicólogos, né? Inclusive estou muito feliz, a minha irmã, né, Bárbara Lemos, ela está terminando, né, o curso de psicologia, foi para minha felicidade, né? Eu disse, sempre fez o perfil e a gente precisa, né? A gente precisa. Eu falei, olha, termina que eu preciso você me ajudando. Psicologia? Psicologia, ela é formada em direito, tudo, mas acabou, sempre foi o perfil de psicólogo, agora, por que você não fez há mais tempo? Porque ela nasceu para isso aí. Doutora, já está convidada para uma conversa aqui, viu, doutora? Pois é, e ela se ama, você vê ela empolgada, gosta, que eu vejo que tem que ter isso, né? É um cuidado, você falou, a gente vê tanta gente formada em todos os cursos, né? Seja medicina, psicologia, mas eu acredito que precisa fazer o perfil, tem que gostar realmente, tem que se identificar com aquilo ali, né? Até como forma de proteção, como nós estávamos falando, você acaba se expondo, mas você precisa estar bem, estar fazendo algo que você realmente se identifique, que você goste,
né? Isso faz total diferença. E o paciente, ele sente isso, né? É diferente. Você ir ali e você vê que o seu médico, seu psicólogo, seu psiquiatra, ele está realmente interessado em cuidar de você. Ou não, ou está ali só para prescrever. E isso demanda todo um cuidado. A psiquiatria é fantástica, né? A gente precisa... Fascinante, né, doutora? Envolve conhecimentos que vai muito além do biológico, né? Então, são ciências humanas também, né? É algo que é muito amplo, né? Para a gente poder compreender, porque não é fácil, não. Né? E todo dia eu aprendo, pode ter certeza. E me fascina cada dia mais. É algo que eu sou suspeita de falar. Doutora Gabriela Rick, eu tenho certeza, chegamos no final, inclusive o Alan que vai registrar tudo aqui, doutora. Eu coloquei essa tela final porque dentro desse pensamento que vai vir aí de futuro, da psiquiatria e todos os termos, eu fiquei muito contente a partir do projeto, que muitos são sabedores que eu tenho, que é o Nós Salvamos Vidas, que através da denúncia se pode salvar vidas de crianças, de mulheres, de animais, além de proteger a natureza. E um fato, assim, motivo de muito contentamento, foi que quando levei esse projeto, ou essa informação como um todo, para o esposo da doutora também, o doutor Marcelo Rick, e para a Clínica Rick como um todo, a doutora, o doutor, foram muito solícitos, já fazem isso na essência, no trabalho diário, que é salvar vidas. E, doutor, eu reservei esse final justamente para entregar, vamos dizer assim, o maior símbolo do projeto, a certificação, o selo do projeto. Nesse momento, a doutora Gabriela Rick tanto faz parte ou fará parte, ou está fazendo parte do projeto Nós Salvamos Vidas e também aqui da plataforma Dr. Play como um todo. Vocês vão ver muito a doutora Gabriela aqui mostrando essa vertente, essa forma tão didática, essa forma tão clara e bela com que a senhora expressa o conhecimento adquirido. Portanto, doutora, nesse momento, com muito orgulho, que eu passo as mãos da senhora, aqui está a placa, o selo, vamos dizer, a certificação, que envolve os 4 aplicativos, o SOS Mulher Brasil, o SOS Cães e Gatos, SOS Brasil Criança e o SOS Amazônia. Inclusive, é bom de se informar que hoje nós não temos só os aplicativos. Mais recentemente eu ampliei a base. Qualquer pessoa entrando agora no site www.nossalvamosvidas.com.br ou pelo Instagram Nós Salvamos Vidas, com poucos cliques vai conseguir fazer esse tipo de denúncia. Portanto, doutora Gabriela, a senhora agora faz parte integralmente do projeto Nós Salvamos Vidas. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, Fábio. Vai registrar aqui a foto? Vamos registrar. E as palavras finais da senhora, doutora. Aqui o nosso agradecimento é total. Eu posso dizer, sempre fui, sempre serei um grande admirador do trabalho da senhora. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, de coração. E com a oportunidade, é como eu falei, né? Acho que é fundamental a gente levar a informação, isso faz parte, acho que temos essa missão, né? Você aqui vem desempenhando um trabalho, assim, admirável. Obrigado. Né, Fábio? E eu agradeço, eu que tenho realmente que agradecer, espero que eu tenha contribuído aqui com informações em saúde mental, né? A gente precisa levar, meu desejo é que a gente possa chegar na população. Hoje a gente tem a possibilidade com a internet, as mídias sociais, de levar essa informação, de ajudar e a chegar naquelas pessoas que talvez não teriam aí acesso. Aqui também com o Dr. Play, né? Outro programa também lá na TV Marcha, Saúde. Com certeza. É algo que são assim, iniciativas louváveis. E eu fico muito feliz, agradeço realmente de coração. Conte comigo, conte conosco, né? Eu também, meu esposo como médicos. Clínica Rick, firme aqui. Teremos vários momentos aqui para salvarmos ainda mais vidas, doutor. Amém, amém.
E é isso, muito obrigada, Fábio. Doutora Gabriela Henrique, muito obrigado. E é nesse contexto de amor, de paz, de vida, que estamos encerrando, agradecendo a audiência de todos, mais um podcast, Mais Vida, pela plataforma Dr. Play. Não percam as próximas edições sensacionais. Aqueles que estão vendo através do YouTube, é importantíssimo compartilhar o vídeo nas redes sociais, porque assim você contribuirá decisivamente para salvar mais e mais vidas. Muito obrigado a todos.